Olá, bom dia! Pérolas são produtos da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra. Como assim um parasita ou um grão de areia? A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida de algum modo não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. E aí, você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de um amigo? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias e atitudes já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Então produza uma pérola. Cubra suas mágoas e as rejeições sofridas com camadas e camadas de amor, tá bom? Gente, hoje começa o primeiro programa Identidade Especial Fala Sério. É um programa que irá ao ar toda a última quinta-feira do mês. É um programa de total interesse público e nele será discutido vários assuntos importantes e polêmicos. Questões onde você, meu amigo, minha amiga de casa, poderá participar dando a sua opinião e tirando também as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico e é o quanto é fatal para as pessoas por ele atingidas. É o erro médico, ou em outras palavras, imperícia, negligência ou erro. Os nossos convidados especialésimos que estarão sempre conosco são o gastroenterologista e cirurgião Dr. Antônio Rodrigues. Está aqui já, muito obrigada pela tua presença. A nossa parceira e amiga psicóloga Kelly Gley. O ginecologista e obstetra Dr. José Eduardo Silveira dos Santos e o nosso amigo da casa, apresentador do programa Na Cadeira do DJ, o jornalista Lisoel Costa, que gentilmente está hoje aqui. Muito obrigada, Lisoel, porque o Guarani, que deveria estar aqui, está lá em Corumbá, fazendo, né, o festival, e o Lisoel, como amigo e profissional que é, disse, não, vamos lá. Muito obrigada mais uma vez, Lisoel, tá? Então não perca tempo, já começa a ligar aqui pra gente, 0800 726 3830. Eu vou aguardar, porque, gente, hoje o assunto é polêmico, é interessante, os nossos convidados todos estão aqui, nós vamos falar sobre erro médico. Gente, bom dia a todos vocês, é um prazer muito grande, a gente tá aqui começando um novo programa, né? Que toda a última quinta-feira, e vocês, como meus amigos e profissionais maravilhosos, fiz questão de tê-los fixos no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigado. Gente, nós vamos falar sobre erro médico. E aí, por que antigamente, vamos começar, né? Por que antigamente não se ouvia falar tanto em erro médico como hoje em dia a gente ouve? Mudou alguma coisa? Era mais camuflado? Ou hoje está tendo mais erro médico? E por que isso está acontecendo? Nós estamos na nossa sala de bate-papo, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui então. Vamos. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente queria me posicionar dizendo que, como médico apresentado pela Giovana, hoje eu estou aqui como cidadão. Então eu não vou defender nem o médico e não vou defender também o paciente. Eu vou falar com uma pessoa que tem um certo grau de cultura para falar do assunto. Eu acredito que hoje, Giovana, está acontecendo mais divulgação, né? Eu acho que o paciente hoje está mais esclarecido, a gente está aí com um mundo mais globalizado, com a internet. Hoje o paciente vai no meu consultório, ele já sabe, quando ele vai, ele já leu a respeito, ele sabe, ele discute com você. É uma coisa muito importante, né? Eu acho que como o paciente tem esse direito de saber o que ele tem que ir atrás do tratamento, e o médico também tem a obrigação de orientá-lo no que tem, no problema, na doença, falar os riscos da doença, os riscos no tratamento, e, vamos dizer assim, colocar as coisas bem claras, né? Fazer uma espécie de um contrato, que seria esse contrato depois materializado da forma escrita, mas onde é que nada deve ser escondido de nenhuma das partes. Você acha então que antigamente não tinha isso? Esse papo entre o médico
e o paciente? Existia menos clareza na relação. Eu queria saber, assim, é muito claro para mim, quando a gente trabalha na psicologia, a gente tem uma clareza nessa relação, né? Eu, como terapeuta, eu tenho uma abordagem para trabalhar com você, e aí a gente trabalha com o diálogo, né? Eu estou para te escutar e a gente vai trabalhar em conjunto. Às vezes a gente percebe que na categoria médica, por ela, eu não sei isso, eu queria muito esclarecimento a respeito dessa situação. Eles colocam assim, eu sei disso, isso vai ser melhor para você, e o que você vai fazer? Sendo que você é uma própria, fica subordinado de certa forma a esse esclarecimento, a essa cultura que vocês têm, até medicamentosa, de todo um processo de formação. Eu acho que você tem razão, Kelly, a Giovana também, eu acho que é isso. Em relação a hoje, antigamente, vamos dizer assim, o médico se colocava no patamar mais alto, o que ele falava era tido como verdade absoluta. E as coisas, a gente sabe que, principalmente na medicina, a coisa não é matemática, não é uma verdade absoluta. Eu acho que o médico desceu desse pedestal que ele estava, isso se deve à globalização, à internet, e à discussão. O paciente hoje, ele reivindica, ele sabe, ele está culto em relação aos problemas, tudo. E eu acho que é isso aí mesmo. As coisas devem ser colocadas de uma forma bem clara, simples, mostrando que para chegar a São Paulo existem vários trajetos, alguns pedágios em determinadas estradas, outros mais livres, outros trânsito melhor, você não paga pedágio, enfim. Eu acho que deve ser tudo colocado, esses problemas, pós e contras, fatores positivos e negativos desse tratamento. Eu acho que dessa forma a coisa fica bem mais transparente e clara e o paciente não fica iludido e, consequentemente, o resultado que ele espera, evidentemente, ele passa a entender, perfeito, um resultado possivelmente não 100% do que ele espera, né? Então o senhor está falando o seguinte, que quando a gente tem uma clareza daquilo que a gente quer fazer, desculpa, Giovana, quando a gente tem uma clareza, para ambos, né? E para mim também, assim, para a gente fazer uma avaliação enquanto profissional. Eu gostaria que o Antônio também falasse, que o Lisoel falasse também. O importante é que a gente faça uma reflexão pessoal e profissional. Então, os erros médicos, por 3 características marcantes pelo todo um processo de leitura: imperícia, imprudência e negligência. Então, quando isso acontece, e tem a parte também estrutural que a gente ainda vai chegar. Quando o senhor me fala do seguinte, que o erro médico acontece devido a uma não esclarecimento dessa relação. Eu não estou falando do que o senhor vai me tratar, mas da minha relação. Eu, tu, né? Eu e você. Então, isso tem a possibilidade de a gente ter mais erro médico, ter mais imperícia médica, como os próprios médicos, alguns utilizam essa palavra? Depois eu até gostaria de perguntar aos médicos o que quer dizer, qual que é a diferença da imperícia, da negligência, tá? Ou do erro médico por si mesmo. Tá? Uma das causas também do erro médico, por incrível que possa parecer, é o avanço da tecnologia. Todo mundo começa a acreditar que a medicina é uma ciência exata. Ou seja, você faz tomografia, você faz ressonância, você faz angiografia, cateterismo, então o resultado tem que ser exato. E a medicina está longe de ser uma ciência exata. A medicina é uma arte, né? Cada pessoa é diferente uma do outro. Não existem 2 pessoas iguais que vão responder da mesma forma ao mesmo tratamento. Então, o médico interpretar essa diferença, saber distinguir quando o melhor é fazer o procedimento A e o procedimento B, isso é a arte médica. Então, hoje em dia, as pessoas começam a acreditar muito, elas querem uma certeza absoluta, que a medicina não fornece essa certeza absoluta. Mas, Antônio, pelo amor de Deus, é o corpo da gente, a vida da gente que está ali. Por isso essa certeza absoluta que a gente precisa Giovana, ter. Se você entrar numa cirurgia, no mínimo, você quer sair viva. Giovana, o primeiro objetivo da medicina nunca foi curar nem evitar a morte. O primeiro objetivo da medicina, desde a época de Hipócrates, sempre foi aliviar o sofrimento. O segundo objetivo da medicina é, primeiro, não piorar. Então a medicina, ela desde a época de Hipócrates, ela sempre foi vista como uma ferramenta para te aliviar o sofrimento. E muitas vezes aliviar o sofrimento é simplesmente te escutar. Algumas vezes é fazer uma intervenção. Mas muitas vezes é escutar. E algumas vezes tem uma regra na medicina que se fala que o melhor é nada fazer. É só ouvir. Só ouvir. E consolar, está do lado. Mas será que... Você dá a mão, você não abandonar o seu paciente. Não é porque o seu paciente está na fase final da morte
que você vai abandonar, vai fugir dele, de forma alguma. Falam que o bom médico é aquele que desce a cova com o seu paciente, põe o pé na cova com o seu paciente. Mas é verdade, gente, porque quando você está mal, quando você está doente, que você procura um médico, o que você quer dele na hora que você chega? Claro que você quer resolver a tua solução, mas você quer ter um olhar de carinho, de dizer, vem cá, vamos melhorar, sabe? Puxa vida, eu acho que é o mínimo que a gente precisa, né? Assim, quando eu falo da relação, eu até questionei a questão da relação, porque muitas vezes até a própria mesa, o próprio atendimento do médico, quando a gente chega ao consultório, ele levanta a mesa e já dá a mão. Então, assim, será que não está, através da própria formação do médico, não está se faltando o trabalho da relação? Porque, assim, a relação faz com que você tenha um tratamento mais eficaz, não é verdade? Ou eu não sei, mas eu acredito que quando você chega ao seu paciente, ao seu consultório, você começa a estabelecer um vínculo de relacional, a vinculação, eu acho que a probabilidade de melhorar é maior. Kelly, eu acho que isso é importante, o relacionamento médico-paciente é importantíssimo. Agora eu vou dar subsídio para vocês, porque é o tema nosso de hoje, que é erro médico, que são coisas diferentes. E eu vou dar subsídio para vocês, para depois que o nosso jornalista possa entrar na conversa e nos questionar. Então, é o seguinte, uma coisa é relacionamento médico-paciente que deve existir. Em toda relação, porque na verdade é uma relação contratual, sempre tem que existir um relacionamento entre duas pessoas, principalmente no médico que vai mexer com o seu dom maior, que é a vida. Então, essa relação realmente ela deve ser pautada com a melhor das possíveis. A melhor forma deve ser. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é erro médico. O erro médico, para você que está nos assistindo, eu acho que é importante, Giovana, a gente conceituar. O que é o erro médico? O erro médico é conceituado através da imperícia, imprudência e negligência. Para não ficar maçante, para não ficar maçante, vou exemplificar. Nada melhor do que explicar dando exemplo. Verdade. O que é imperícia? A imperícia é quando o médico chega para você e, vamos dizer assim, ele aplica uma injeção no lugar errado e pega um nervo, por exemplo. Uma aplicação de uma injeção no bumbum seu, ele pega o nervo ciático, dá um problema. Esse nervo ciático pode até dar uma alteração do movimento, você pode passar a não mexer a perna ou então mexer com dificuldade. Isso é uma imperícia. Ele não podia aplicar essa injeção nesse local. É diferente de um relacionamento médico-paciente errado. Pode ter É verdade. Mas ele aplicou uma injeção errada ali, você pode te machucar, você pode deixar aleijado. Isso é perícia. O que é uma negligência? A negligência, o médico te opera e um cirurgião vai te opera e esquece uma pinça dentro de você. Ele foi negligente. Aí também independeu do relacionamento médico-paciente que teve. É verdade. Você deixou uma pinça dentro da barriga do doente. Isso é negligência, isso é erro médico. A outra erro médico também seria a imprudência. O que é imprudência? Você, por exemplo, é diabética, vai operar, vai ser submetida à operação, o médico não te faz nenhum exame, chega lá, põe um soro glicosado com altas doses de glicose, tudo, te leva a um coma hiperglicêmico, você morre na mesa. Ele foi imprudente. Ou então, o médico chega num hospital, num local sem condição nenhuma, te faz uma cirurgia de alta complexidade, sem UTI, sem sangue à disposição, sem nada. Você tem grande risco de morrer. Então aí ele foi imprudente em fazer um ato cirúrgico num local não adequado. Então são coisas diferentes, eu queria só conceituar e deixar aberta a discussão para É legal. Lisoel. Essa questão, quando você falou assim, por que hoje se acusa mais, né, se tem mais essa questão do erro médico, né, se fala muito. Primeira coisa, uma coisa que eu tenho lido, né, desses 2 dias que eu tenho pesquisado sobre isso, uma coisa que eu descobri que, por exemplo, a mercantilização da medicina é uma coisa muito grande. Hoje você vê anúncios, né, clínicas sendo anunciadas em jornais, revistas. Outra coisa, essa questão já passou a ser um problema também do consumidor. Tá? E hoje, por exemplo, o consumidor, que é uma pessoa que vai num médico, né, ele vai se tratar, vai fazer uma operação, principalmente as plásticas, que nós estivemos conversando antes,